Olá, pessoal! Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Papo de Outlier, o podcast da GAVB, a consultoria de dados do Grupo Boticário. Por aqui você encontra muito conteúdo sobre tecnologia, data science, estratégia de negócio, inovação e muito mais. Eu me chamo Patrícia Cruz e sou anfitriã desse episódio. Eu atuo como Data Science Leader na GAVB. Hoje eu estou aqui com o André Pessoa, Data Science especialista do Grupo Boticário, e a Vitória Mendonça, Data Science da GAVB, para falar sobre otimização. Podem se apresentar um pouquinho, por favor? Opa, prazer pessoal, eu sou o André Pessoa, trabalho aqui no Boticário já há quase 3 anos, sou especialista de Data Science mais focado em modelagem prescritiva e otimização, e é um prazer enorme estar aqui gravando esse podcast com vocês. Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Vitória Mendonça, eu atuo aqui na GAVB como cientista de dados, atualmente tenho trabalhado em projetos ali na área de transportes. Minha formação é na área de matemática aplicada, e aí eu vou fazer aqui minha audiodescrição, tá? Eu sou uma mulher parda, de cabelos castanhos bem curtos, olhos castanhos também. Eu estou usando um óculos arredondado meio cinza, meio preto, estou de blusa branca e um fundo, uma parede meia clara, quase branca. Boa, Vitória. Eu também tenho que fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, cabelo um pouco para baixo dos ombros, castanhos, tô de óculos preto, headset e uma blusa preta. Eu também preciso fazer a minha. Eu sou um homem cis, branco, de cabelos e olhos castanhos, tenho um cavanhaquezinho, tô com o cabelo preso num coque atrás da cabeça e tô de blusa preta, atrás tem um fundo cinza. Obrigado, gente. Antes de iniciar o nosso papo de hoje, vale lembrar que esse podcast é produzido pela GAVB, empresa nacional, referência em tecnologia e inovação, que transforma dados em oportunidades de crescimento para as empresas. Depois desse episódio, aproveita para saber mais sobre as nossas soluções, acessando o nosso site gavb.com.br. Mas fique tranquilo que as nossas redes sociais estarão na descrição do episódio também. Se você está ouvindo a gente pelo seu streamer favorito, já aproveita para seguir o Papo de Outlier para não perder os próximos episódios. Temos muita coisa legal vindo pela frente. Pessoal, nesse episódio a gente vai falar sobre otimização estocástica, mas não se assuste com esse nome. Otimização estocástica é a parte ali de tentar estimar uma solução ótima dentro de todos os parâmetros aleatórios possíveis que a gente tem quando você não tem uma variável resposta. Por exemplo, eu quero saber o quanto eu vou vender. Se eu não tiver em estoque, é óbvio que eu não vou vender, mas como eu tenho um estoque onde a minha perda seja mínima para que eu consiga maximizar meus lucros? É isso que a otimização estocástica tenta resolver. Aí agora aqui eu vou passar para os nossos especialistas. Começando esse papo, eu gostaria de saber com vocês como vocês definiriam esses dados e como eles podem impactar diretamente a eficiência operacional de algum negócio. Eu acho que, de fato, é uma área que o nome assusta um pouco, né? Estocástico não é um termo ali que está no nosso cotidiano, mas quando a gente fala ali em termos de otimização, a gente está preocupado com um problema onde a gente tem uma determinada decisão e a gente quer maximizar, melhorar ou minimizar ali um determinado objetivo, né? Então, quando a gente fala ali em termos de negócio, qualquer empresa, ela tem por principal objetivo tornar os seus processos mais ágeis ou reduzir os seus custos ou maximizar o número de clientes que ela atende. Então, o processo de otimização é um processo que interessa ali as diversas áreas, logística, finanças, etc. Eu acho que no processo de otimização a gente tem um componente muito particular, né, que é modelar o cenário que a gente está trabalhando. Então, um determinado sistema, a gente precisa representar isso de alguma forma. Na maioria das vezes aqui a gente usa uma representação matemática. Na vida, qualquer componente a gente vai ter ali um aspecto aleatório. Como a Patrícia falou lá no começo, quando a gente fala de controle de estoques, a gente tem um componente que não tem uma definição tão precisa, que é, por exemplo, quanto a gente vai vender. Ou quando a gente está lidando com rotas, uma empresa de logística que precisa definir ali uma rota, se o interesse dela é rodar menos km, a gente tem diversos fatores que vão influenciar nessa decisão, como a concorrência entre as estradas,
ou o custo do combustível. Isso são fatores que não são determinísticos, né? Então, conhecer bem esses processos que são aleatórios, eles nos ajudam e influenciam diretamente a tomar as melhores decisões, que muitas vezes o analista que ele está no processo de decisão no seu dia a dia, ele não tem uma bola de cristal, né? Então ele não vai conseguir adivinhar determinadas coisas. Mas como acho que a gente vai discutir mais aqui para frente, determinados cenários que são aleatórios, a gente pode pensar que não tem padrão, mas existe ali um determinado padrão e existe uma lei que define a ocorrência média ou esperada de determinados eventos. Então, isso é uma ferramenta muito poderosa para a gente lidar com esses processos de decisão que a gente não conhece ali exatamente o retorno esperado. É isso, e só para complementar um pouco o que a Vitória falou, que é legal a gente comentar também, o ramo, né, da otimização estocástica é a ciência ou a arte que se propõe a tentar encontrar a melhor solução num espaço de soluções, onde esse meu espaço de soluções depende da distribuição de variáveis estocásticas ou aleatórias. Então, por exemplo, se eu quero minimizar a distância, para pegar o exemplo que a Vitória usou, se eu quero minimizar uma distância que um veículo vai percorrer e eu conheço exatamente o tempo que demora para percorrer cada trecho do caminho, eu vou simplesmente procurar o menor caminho que me apresentar o menor tempo. Isso seria um problema determinístico, né? Eu tenho várias opções de caminho, mas os tempos são determinados para cada um deles. Agora, vamos supor que a gente está falando de uma malha, né, de caminhos onde eu posso, por exemplo, ter situações de trânsito diferentes em diferentes momentos do dia. Eu posso ter uma distribuição de probabilidade de quanto tempo vai demorar escolher cada um daqueles caminhos. Eu não sei exatamente qual vai ser o tempo, mas eu posso ter uma ideia de qual caminho costuma demorar mais, qual caminho costuma demorar menos, e a partir daí eu vou tomar a decisão sem saber exatamente quanto tempo vai demorar para eu percorrer aquele caminho, mas indo por onde eu acho vai me dar o caminho mais curto. Então isso seria você buscar uma solução num espaço de soluções, ou seja, resolver um problema de otimização, considerando variáveis aleatórias ou estocásticas. Sim. Agora vamos aprofundar um pouco mais aqui. Como a gente pode, com esses dados, transformar eles em ativos valiosos para os negócios? Eu acho que, assim, parte a gente já falou, né? Mas a gente consegue trazer grande valor que é ali nas rotas. Não é só pensar na menor distância, mas eu também posso pensar aonde tem menor custo de combustível, menor tráfego, melhor condição de estrada, porque eu tenho menor manutenção, menor desgaste do meu auto. Então é juntando os componentes para trazer a melhor solução. Nem sempre a melhor solução é a mais curta, ela é uma combinação de vários fatores, né? Quando a gente lida com problemas de otimização estocástica, a gente tem um determinado cenário que é quando a gente tem um processo de decisão dinâmico, né? Então, por exemplo, a gente precisa tomar várias decisões consecutivas ali ao longo dos dias. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de valor agregado, uma decisão tomada hoje, ela vai, de alguma forma, influenciar ali decisões do futuro. Então, quando a gente pensa nesse processo de decisão, às vezes decidir a melhor rota, por exemplo, hoje, pode não ser a melhor quando a gente olha para um horizonte mais longo. Quando a gente fala também de como que a gente agrega valor, né? Esses dados podem agregar valor. É óbvio que existem certos cenários em que a gente pode desprezar a aleatoriedade. A gente pode fazer como o André falou aqui, traçar uma determinada distância média e considerar aquela distância como fixa. E aquilo no resultado final não vai gerar tanta diferença. Mas a gente tem uma série de aplicações que elas são sensíveis a esses dados aleatórios. Quando a gente fala, por exemplo, de aplicações financeiras, portfólio de investimentos, a forma com que as ações variam ali todos os dias, desprezar essa aleatoriedade ali desse dado pode gerar uma decisão que não seja vantajosa nem hoje nem no futuro, né? Então, essa área de otimização, ela oferece uma série de ferramentas, e eu acho que uma coisa muito interessante, por exemplo, quando a gente fala de otimização dinâmica, é que às vezes no hoje a gente pode tomar a melhor decisão, uma decisão que parece não ser a melhor no momento,
mas que essa vai trazer um retorno no futuro. Falando aqui de forma bem leiga, né, sobre aplicações financeiras, você pode hoje comprar uma ação que está em baixa e hoje pode não fazer muito sentido para você, mas você, dado o conhecimento probabilístico ali do comportamento aleatório, você sabe que no futuro aquilo dali vai dar uma tendência de crescimento, né? Então, por meio dessas ferramentas computacionais e matemáticas, a gente consegue trazer essa visão do impacto de uma decisão de hoje, né? Então, isso é muito valioso ali para o negócio, principalmente quando a gente faz planejamento de longo prazo, né? Então, eu acho que essa importância. Tem até um exemplo legal aqui do Bot sobre esse tipo de problema que a Vitória comentou, que são os problemas de quando você toma decisões de forma sequencial, né? Você toma uma decisão hoje, pensando em maximizar o seu retorno futuro, e ao longo de outros estágios você vai poder tomar outras decisões para tentar afetar novamente esse retorno. Trabalhei algum tempo aqui na área de atendimento, abastecimento de clientes, né? Então é você ajudar a entender quantos produtos você vai atender dos pedidos que os clientes estão fazendo numa situação em que você eventualmente não tem quantidade suficiente de produtos no centro de distribuição para atender a 100% dos pedidos. Você não consegue atender todos os pedidos plenamente. Então, você vai precisar fazer um rateio dos pedidos e entender o quanto você vai mandar, qual porcentagem você vai mandar de produtos para o pedido de cada cliente. E aí tem várias questões que você pode considerar, como, por exemplo, a previsão de venda de uma loja específica, o lead time que aquele produto demora para chegar lá e coisas desse tipo. E a gente vivia uma situação onde grupos diferentes de clientes, ou aqui no caso do Bot, de franquias diferentes, eram atendidas em dias diferentes. Então, não atendia todos os clientes todo dia. E aí eu vi uma situação onde, por exemplo, na segunda-feira, eu até tinha estoque para atender todos os meus clientes. Mas se eu fizesse isso, eu poderia ficar sem estoque para atender os de terça, os de quarta e assim sucessivamente. Então, eu precisava já na segunda estimar quantos clientes iriam vender, iriam pedir nos próximos dias, de modo a tentar garantir um atendimento justo. E aqui entra um ponto interessante quando a gente fala de estocástico, que existem várias formas de lidar com isso. Uma das formas é eu tentar olhar o histórico de compra daquele cliente, considerar aquilo como a melhor proxy que eu tenho para o pedido que ele vai fazer, que seria uma abordagem mais determinística, ou eu posso tentar considerar a distribuição de probabilidade de compra de cada um dos dias, com base também no histórico dos clientes, mas já considerando que eu não sei muito bem o que essa variável vai representar e que eu tenho vários cenários possíveis. E aí, quando você resolve o problema de forma estocástica, o que ele vai tentar fazer é se defender o melhor possível para os vários cenários que podem aparecer. Muitas vezes você acaba percebendo que não tem tanto valor assim, que a média representa bem a sua distribuição e você acaba indo para essas soluções mais simples, foi o que aconteceu com a gente aqui, mas é sempre interessante você testar abordagens que usem distribuições de probabilidade, porque na prática, de verdade, quase tudo é estocástico, porque quase nada é certo. Eu queria colaborar aqui com a fala do André, que é um ponto muito importante. Quando a gente fala de otimização estocástica, é indispensável que a gente tenha um bom histórico de dados para entender a dinâmica, a lei, a distribuição daquele fenômeno, daquele acontecimento, né? Então, cada vez mais a gente vê a importância não só da aplicação da técnica para resolver um determinado problema, mas todas as ferramentas anteriores que a gente precisa, como um bom histórico de dados, né, dados bem estruturados. Quando a gente encontra ali um cenário onde a gente tem esse bom registro do histórico e uma boa técnica, a gente acha que é o casamento ideal, né, para a gente conseguir encontrar ali uma excelente solução para o problema. Então, isso é um componente também que influencia muito nessas aplicações. E sobre esse tipo de problema que a Vitória comentou, de quando você não tem os dados, você não conhece tão bem a sua distribuição, existe inclusive um subcampo da otimização estocástica, que é chamado otimização robusta, que trata justamente de uma situação onde eu não conheço a minha distribuição muito bem, mas eu tenho alguma informação sobre ela, como, por exemplo, qual é o limite máximo ou qual é o limite mínimo que uma determinada variável pode assumir. E aí, dependendo da quantidade de risco que eu estou disposto a assumir, eu meio que otimizo a minha função objetiva, eu maximizo ou minimizo o meu objetivo, tentando encontrar a melhor solução para o conjunto de cenários que representam os piores cenários possíveis. Então, por exemplo, vamos assumir que eu sou o problema que a gente falou mais até agora, que
Eu sou um vendedor eu tenho alguma loja e eu comprar produtos para poder vender. Se eu conheço a distribuição máxima, se eu conheço a distribuição desses produtos, eu posso levar isso em consideração. Mas se eu só sei qual é o máximo ou o mínimo que eu vou vender, coisa que normalmente não acontece, porque normalmente o mínimo que você vai vender é sempre zero, né? Mas o máximo você nunca sabe. Mas vamos assumir que você conhecesse o máximo, né? E aí você precisa otimizar para uma situação que seria o seu pior cenário possível. Então vamos assumir que o seu pior cenário possível seria você perder o máximo de vendas. Então, nesse caso, você provavelmente vai tentar comprar o máximo de produtos possíveis. Quando você tem um caso onde você tem muitas variáveis, às vezes não fica tão claro, né, quais são esses conjuntos. E aí, com base em um parâmetro que define qual o risco que você está disposto a aceitar, você pode procurar otimizar apenas para situações onde você considera que são os piores cenários possíveis, ou seja, assumindo que a incerteza sempre vai tentar te machucar o máximo que ela conseguir. É meio que essa a ideia. Quando você tenta ser mais precavido. Se eu não conheço a distribuição, então vou tentar assumir que essa distribuição ela vai tentar me machucar o máximo possível, dado um parâmetro de risco que eu estou disposto a aceitar. Não ter os dados também não significa ser o fim do mundo, né? Principalmente porque a gente tem uma ferramenta muito poderosa que se chama simulação. Então, muitas vezes a gente não conhece a distribuição de probabilidade de um determinado sistema ou dinâmica, mas a gente conhece, por exemplo, algumas dinâmicas do sistema. Vamos falar de uma loja, por exemplo. Eu sou um varejista e eu estou abrindo uma nova loja hoje. Então, eu não tenho nenhum histórico de registro de chegada de clientes ou de demanda, nem nada do tipo. Mas, dadas minhas outras lojas, eu tenho noção de determinados comportamentos que acontecem. Então, eu posso transferir essa dinâmica por meio de um processo de simulação computacional. Então, eu crio ali uma loja virtual e coloco ela para meio que executar durante muitos dias ali no computador e vou gerando uma simulação de uma dinâmica real, mas de forma computacional. Isso ajuda muito no processo também de otimização. E aí, falando sobre as áreas, né, tem uma área que se propõe a fazer isso, que é a otimização baseada em simulação. Então, a gente tem aí esses múltiplos caminhos para contornar problemas que venham a surgir referentes a não conhecer a distribuição ou até a não ter dados suficientes disponíveis, né, para modelar um problema de forma clássica. Sim, eu acho que aqui, assim, a gente conseguiu abordar várias coisas, a gente conseguiu falar de dados não estruturados, de dados faltantes, e como isso pode agregar e trazer melhorias para o ambiente de negócio. A gente falou aqui de varejo, de transporte, até de energia, e isso é um mercado muito amplo, a gente consegue atuar em diferentes mercados. Então, se a sua empresa tem alguma dessas dores, entre em contato com a GAVB que a gente pode trazer uma solução para vocês, tá? Pessoal, já encaminhando aqui para a reta final do nosso episódio, gostaria de fazer uma última pergunta. Além de tudo que a gente já citou e mencionou nessa conversa, qual o papel da inteligência artificial na otimização? Quais são as tendências futuras que vocês veem no campo de otimização e como as empresas podem se preparar para essas mudanças? Quando a gente fala de otimização estocástica, né, e a gente tem um determinado ali objetivo a otimizar, quem é da área de otimização ou já teve algum contato, né, conhece aquela tão famosa função objetivo que é maximizar o somatório das variáveis x vezes um determinado custo. Quando a gente está falando de otimização estocástica, a gente quer otimizar o valor esperado de alguma função. E às vezes essas funções não são fáceis, conhecidas e às vezes nem tratáveis. E a gente acrescenta uma outra complexidade, que é calcular o valor esperado dessas funções de variáveis aleatórias. Então, muitas vezes essas funções não são computacionalmente tratáveis de forma explícita. E aí entra o uso de diversas técnicas de aprendizado de máquina e de inteligência artificial para a gente resolver essas funções de forma aproximada. Então, uma técnica que tem sido muito utilizada para resolver problemas desse tipo é o reinforcement learning. Então, que a gente vai ter ali um decisor, né, que vai estar atuando orientado às recompensas. Então, ele vai ver cada cenário que é dado por uma influência aleatória
e aí ele vai tomando decisões, e decisões ruins ele vai ser penalizado, decisões boas ele vai ser recompensado, e aí ele vai aprendendo a tomar boas decisões. Então, acho que o grande plus desse tipo de técnica é que a gente não precisa, no ato da modelagem, a decisão, oferecer todos os possíveis cenários, né? Até porque a gente sabe que, para alguns casos, isso vai para o infinito. Então, ao invés de a gente saber qual a melhor decisão para cada cenário, a gente usa a inteligência artificial para saber tomar a melhor decisão, independente do cenário. Se ela conhece ou não, a partir do primeiro momento que ela vê, ela é aquele decisor ali, né? Ele consegue tomar boas decisões a partir de todo um treinamento que ele passou anteriormente, aprendendo com recompensas e penalidades, né? Então, a gente tem essa área de atuação também. A gente também vê muitas aplicações usando o Deep Learning. Essa parte eu não tenho tanta profundidade, mas também é utilizada ali para a gente estimar esses valores de funções. Acho que a grande vantagem da área da otimização é que ela é muito intercambiável com diversas técnicas de inteligência artificial, né? Então, principalmente quando decisões aproximadas já são suficientes, né? Já são tão boas quanto decisões ali que sejam aleatórias ou arbitrárias. Sobre isso, óbvio que as técnicas de otimização e que ajudam a gente a estimar as distribuições e entender melhor os nossos dados vêm avançando muito com o tempo. Mas existe um professor do MIT chamado Dmitry Bertsimas que tem uma série de trabalhos bem interessantes sobre como você pode meio que misturar machine learning com otimização, pesquisa operacional. E ele propõe uma série de frameworks diferentes, onde você consegue combinar essas duas técnicas de modo a tentar dar um tratamento melhor para os seus problemas de machine learning, de modo a fazer com que eles consigam atender melhor a problemas de otimização. Porque quando a gente fala de preditivo, normalmente você está tentando entender alguma coisa. E quando você fala de prescritivo, geralmente você está tentando tomar a decisão, né? E existem formas de você integrar essas duas coisas de forma que elas funcionem melhor em conjunto. Então, por exemplo, imagina que você tem um problema de previsão de demanda. Eu quero prever quanto que eu vou vender. Um problema de machine learning clássico, de predição, de regressão, ele normalmente vai me dar um número. Ele vai falar, cara, eu acho que eu vou vender essa quantidade aqui. E aí você pode simplesmente pegar e comprar aquela quantidade esperando que você vai vender aquilo, ou então você pode pegar aquilo e tentar colocar dentro de um problema de otimização para tentar tomar a decisão melhor de quando você vai comprar com relação no base em quanto você espera vender. Então, se você sente que você é mais penalizado por perder uma venda do que ficar com uma peça sobrando no estoque, ou seja, se para você é melhor comprar um pouco a mais e ficar com um pouco de estoque para evitar perder venda, do que você comprar um pouco a menos e perder algumas vendas em prol de não ter estoque, você já tem uma assimetria de cenários, onde errar para cima não é igual a errar para baixo. E nesse tipo de situação, se o seu modelo de machine learning está treinado para minimizar o erro médio, ele vai te entregar um valor que ele entende que tanto faz errar para cima ou para baixo. Então, uma forma de você tentar resolver isso é você, ao invés de prever quanto você acha que você vai vender, você tentar prever uma distribuição. E depois você pegar essa distribuição e colocar dentro de um problema de otimização estocástica que vai considerar essa distribuição e ajudar a tomar a melhor decisão. Ele tem um artigo, esse professor do MIT que eu comentei, ele tem um artigo chamado From Predictive to Prescriptive Analytics, onde ele cita que você deveria sempre olhar para os seus dados e pensar, com base nos dados que eu tenho, qual é a melhor decisão que eu posso tomar. E o modelo de machine learning deve tentar atender a esse ciclo de olhar para os dados e tomar decisão. E ele entra como uma parte intermediária, né? Para que você possa estimar melhor as suas distribuições. Ele tem um vídeo bem legal no YouTube, depois posso deixar o link, onde ele fala um pouco sobre isso, assim, e para mim esse é o caminho, é o futuro da otimização, é você conseguir usar modelos e estratégias de machine learning para modelar melhor o seu problema e considerar as incertezas de forma mais robusta e mais harmônica. Sim, eu acho que o caminho é bem esse mesmo. Dá para modelar, dá para otimizar com dados faltantes, com dados não estruturados, mas com diferentes formas. A gente consegue trazer soluções e gerar valor. O que precisa sempre ser feito é um bom entendimento do negócio, um bom entendimento qual é o problema real, para daí conseguir trazer a melhor solução. Tem que ter dados, ok, mas não adianta eu ter dados maravilhosos e não saber o que eu quero solucionar. Eu preciso muito saber
qual é a minha dor desse momento, qual é o meu problema desse momento, o que eu quero resolver agora. E assim, a otimização pode ajudar em diferentes dores, em diferentes momentos. Gente, eu quero agradecer vocês pelo papo. Obrigado, André. Obrigado, Vitória, por esse papo super rico aí. Não, só agradecer pela oportunidade mesmo. Obrigado, Patrícia. Foi muito legal poder participar desse papo. Eu queria também agradecer, foi muito bom falar sobre esse assunto. E eu queria só finalizar aqui com um conceito que é muito interessante, que a gente falou aqui de diversas técnicas, mas eu acho que para tudo vale a pena levar ali o princípio da navalha de Ockham, né? Que a gente pode ter ferramentas muito complexas, mas se a gente tiver uma simples que resolve o problema, dado o nosso objetivo, então é sempre melhor ali optar pela simples. Acho que é isso. Então, muito obrigado, pessoal, e aí qualquer coisa, estamos sempre disponíveis. Quero agradecer vocês também, nossos ouvintes. Se você gostou do episódio, já salva, curte, compartilha. E aproveita para deixar nos comentários sugestões que vocês querem ouvir nos próximos episódios. Ativa o sininho para saber quando saem os próximos episódios também. Obrigadão, gente. Esse foi mais um episódio do podcast Papo de Outlier.